tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos terminar aqui esse subtítulo que trata dos elementos gerais do universo. Quais são os elementos gerais do universo? Espírito e matéria. Mais uma vez, eu peço a todos os irmãos que gostam do nosso trabalho, que não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar aquele sininho para receber as notificações, darem like, compartilhar, comentar, para que o canal possa crescer e para que esse trabalho chegue ao maior número possível de pessoas. E assim, vamos dar início de imediato à pergunta de número 27. Nós vamos repetir a pergunta de número 27 para fechar essa parte aí do capítulo que trata dos elementos gerais do universo. Muito bem, meus irmãos. Diz essa pergunta 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Vamos ler de novo para fechar. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, sobre a matéria tem que haver esse ajuntamento, essa junção desse fluido cósmico universal para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Entenderam? Isso é muito importante, prestem bastante atenção nisso aqui. Continuando aqui. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo, quer dizer, está se referindo ao fluido cósmico, classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Veja bem, se o fluido universal, esse fluido cósmico universal, fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, eu, Edivaldo, o espírito também seria matéria se esse fluido cósmico universal fosse matéria. Então, o que eu estou dizendo é assim, embora possa se classificar como matéria, até por falta até por causa da pobreza da linguagem humana ainda, por falta de recursos para explicar melhor, ele diz que é lícito classificar, mas porém afirma claramente, o fluido cósmico universal não é matéria. Por quê? Se ele fosse matéria, eu, Edivaldo, o espírito também seria matéria. E de matéria minha é só isso aqui, isso aqui é matéria, ocupa lugar no espaço, é isso? Matéria não é tudo aquilo que ocupa espaço, que ocupa lugar no espaço, que pode ser medido, pesado, não é isso? Então, muito bem. Porém, o fluido cósmico universal não é matéria, embora possa se dizer que é apenas uma questão de classificação e de entendimento. É o que o Espírito está falando aqui. Olha bem, está colocado entre o Espírito e a matéria. É fluido com a matéria. É suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas e que apenas conheceis uma parte mínima. As coisas de Deus nós conhecemos uma parte mínima. Por isso eu sempre digo que religião nenhuma da Terra pode ter a vaidade, vamos dizer, que conhece tudo de Deus pela interpretação do que está na Bíblia. Tudo de Deus é muito mais do que aquilo que está na Bíblia. Aquilo aí é apenas uma pequena parte. Assim como a doutrina espírita também é mais uma acréscimo, uma pequena parte. Muito e muito mais terá de vir para o nosso entendimento, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha bem, nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, para isso aí, vamos entender rapidamente mais uma vez. Eu sou matéria, essa mesa aqui é matéria, esse computador é matéria, o sol, as estrelas é matéria, tudo é matéria, não é isso? Então tem que entender isso aí. Fixando isso aí, nós temos que entender uma coisa, propriedades gerais da matéria.
Aqui diz assim, as propriedades gerais da matéria são aquelas que comuns a qualquer matéria, ou seja, independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Então são 3 os estados da matéria, não é propriedade agora não. Estado sólido, líquido ou gasoso. Independente disso aí, tem agora as propriedades, as qualidades de cada uma que ela tem, independente do seu estado sólido, líquido ou gasoso, e que para isso é necessário a junção disso que nós falamos, chamado fluido cósmico universal. Para quê? Para que além da manutenção desses estados sólido, líquido e gasoso, ainda haja também a manutenção de todas aquelas qualidades, inclusive que a matéria tem essas qualidades por ação da gravidade. Uma coisa interessante, né? Como ele falou lá. Agora vamos ver, as 8 propriedades gerais ou qualidades comuns das matérias são, eu não sou nem físico e nem químico, então a gente tem que dar uma estudada nisso também para entender, porque isso é uma alta ciência que o Espírito da Verdade trouxe para nós em 1857. Deus julgou que já era conveniente o homem começar a saber disso. Então vamos lá. Quais são essas 8 propriedades gerais da matéria, comuns a todas as matérias? Massa, extensão, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade e inércia. E lá na pergunta, aí a gente volta lá na pergunta 27, o que diz aqui, ó, o finalzinho dela? Esse fluido cósmico universal, vírgula, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, a matéria é necessário que se junte. Isso que o Espírito da Verdade chamou fluido cósmico universal, para que ela mantivesse todas essas qualidades, né, que lhe são dadas pela gravidade. Que qualidades ou propriedades são essas? Nós já falamos aqui. Massa, extensão, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade e inércia. E além disso também, nós temos que entender o seguinte, o espírito encarnado, o princípio inteligente, né, precisa também desse auxílio aí desse fluido para atuar nessa matéria, com todas essas qualidades que ela tem. Aquilo que é impenetrável, impenetrável, aquilo que é penetrável compressibilidade, elasticidade. Sem esse fluido cósmico universal, matéria básica e inerte, posso dizer, meus irmãos, o hálito divino, de onde Deus tudo cria, de onde mundos e mundos são criados. Então, quando os irmãos das determinadas denominações religiosas, católicos, protestantes, dizem lá, acompanhando a Bíblia, que Deus criou o mundo em 6 dias, nós voltamos a dizer aqui, foi um formato de dizer, a doutrina espírita vem assim dizer para nós o que são esses 6 dias, esses 6 dias simples que lá estão na maneira está lá, o que são na realidade esses 6 dias. Cada dia daquilo pode ser 1, 2, 3 bilhões de anos. É o tempo de Deus, é o tempo do Criador. Não é o meu, não é o seu, não é o tempo da doutrina espírita, nem o tempo de nenhuma denominação religiosa na Terra. Por isso, meus irmãos, não há razão para brigas religiosas. E uma vez um primo meu que é pastor me disse assim, que uma estratégia do diabo mais sofisticada para ele foi o diabo ter convencido ao homem de que ele não existe. Além dessa, eu acrescentaria também, é ele ter conseguido plantar na mente do homem esse sentido de divisão. A minha religião é melhor que a sua. Não, aqui na Bíblia fala assim, o que você está falando está errado. Percebeu isso? Isso divide o ser humano. Isso impede o crescimento do ser humano da Terra. Então nós fechamos essa parte aí, nós entendendo o que é matéria, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e a matéria precisa que a ela seja juntada esse fluido cósmico universal, para que ela adquira todas essas qualidades que a gravidade lhe dá. Já falei todas elas aí.
Muito bem. Dito isso aí, nós entramos na pergunta 28, que diz assim: pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Olha que pergunta inteligente do Kardec, né? A resposta também foi inteligente. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Então, meus irmãos, cada ser humano está no patamar em que está, em entender a criação de Deus daquela forma. Primeiro dia Deus fez água, depois Deus primeiro fez terra, depois ele fez água, depois ele fez árvore, depois ele fez os animais, depois ele fez o homem, no sétimo ele descansou. Não é mais isso, não estamos mais nessa época, não. A época agora é mais. Já temos que dar um passo mais à frente. A nossa escola agora é mais alguma coisa, chegou mais alguma coisa para a humanidade. E quem traz isso é a doutrina dos Espíritos. Por isso que eu disse para vocês. E a doutrina do Espírito não é propriedade nossa. Se ela vem de Deus, ela é de Deus. Se ela é de Deus, é para todos nós. E nós temos que conhecer isso aí. Para que a gente não abra discussão sobre a criação do universo. Não foi assim, Deus chegou aqui, Deus um dia estava entediado lá, né? Pegou uma varinha de condão. Ah, hoje eu vou fazer terra, hoje eu vou fazer água, hoje eu vou fazer árvore, hoje eu vou fazer animal. Depois eu faço um homem por aí. E depois eu tiro uma costelinha daquele homem e faço uma mulher para ele. A coisa não pode ser mais tocada dessa forma tão simplória. A ciência já mostra muita coisa por aí. Primeira coisa é que nós não somos os únicos seres existentes no universo. Então diz o seguinte, ó. Um fato domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, a emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos manifestam distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, a trindade universal. Os meios de Deus são infinitos. A doutrina espírita nos traz hoje essa questão do fluido cósmico universal, que, com a ação do Espírito inteligente, dos espíritos de luz, é capaz de centenas, milhares de modificações que desconhecemos. Estamos muito longe de conhecer, mas que existem. E isso, por exemplo, nos tira aquele orgulho, aquela vaidade de dizermos que sabemos tudo do nosso Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo falou assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Mas a verdade não está só no entendimento do Espiritismo ou só no entendimento do protestantismo ou do catolicismo. Tem muito mais por aí. Nós agradecemos a todos os irmãos pela paciência de nos ouvirem. Rogamos a Deus que proteja a todos nós, que abençoe a todos nós. Deus seja louvado, fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.